Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isaías 53, 4 e 5. O ano era 1999. Eu e o meu marido, na época, nós estávamos conduzindo a fábrica, nosso negócio. Nesse período, começamos a enfrentar uma dificuldade na empresa em si. Pessoas da nossa confiança, elas estavam nos decepcionando. Pessoas da nossa confiança que trabalhavam para nós, pessoas chegadas. De repente, nós nos vimos numa situação de uma falência iminente. Essa é a verdade. A gente estava financeiramente enfrentando uma dificuldade muito grande com a empresa. Eu já evangélica, Ele não era. E essa dificuldade fez com que ele chegasse para mim e dissesse que a gente iria fazer uma campanha de oração lá na empresa para ver se Deus levantava os negócios novamente. E aí a irmã dele, na época, já era da Assembleia de Deus, e aí ele chamou e veio uma grande equipe fazer campanha toda semana de oração lá na empresa, para nós tentarmos reverter aquela situação que estava sendo difícil, não só financeiro, mas também decepções, o emocional abalado, porque as pessoas que causaram a situação eram pessoas chegadas. Então aquilo preocupou muito ele, feriu o coração, e foi quando ele decidiu buscar a Deus, nesse momento tão difícil que nós estávamos enfrentando. E ali nós começamos aquela campanha de oração, e Deus foi restituindo, e Deus foi mudando. E num desses cultos, eu lembro que ele aceitou Jesus, ele entregou a vida dele para Jesus. Lá eu acabei saindo da igreja que eu frequentava, fui para a Assembleia de Deus com ele, e Deus começou a levantar novamente os negócios. Nós saímos daquela crise, Deus foi prosperando novamente os nossos negócios. E aí chegou o ano de 2000, e o ano de 2000, o nosso dirigente, nós éramos, eu acho que assim, a segunda turma, a segunda equipe convocada para estar no encontro com Deus. Estava muito recente a visão celular, e o nosso dirigente nos convocou a irmos ao encontro com Deus. E muitas pessoas criticam, por não saber o que é realmente o encontro com Deus. Para quem já passou por ele, já esteve nesse momento tão importante, no encontro com Deus, você vai entender a importância que é esse encontro e quão precioso é o que Deus faz durante esse encontro que nós temos com o Senhor. Eu já estava, na época, com 5 anos de convertida, fomos para o encontro, E lá estava eu no meio de 150 mulheres, porque pegavam mulheres de várias igrejas da Assembleia. Eu não conhecia absolutamente ninguém, mas eu tinha certeza que a pessoa mais importante para estar ali naquele lugar era o meu Senhor, e Ele estava. E eu cheguei na sexta-feira à noite, e foi aquele momento em que você está ali entregue, Você vai para se entregar completamente nas mãos do Senhor, para se despojar de toda a situação da sua vida espiritual. E eu lembro que num determinado momento onde eu estava lá, me derramando na presença do Eterno, e eu expus diante do Senhor pela milésima vez a situação do aborto, e me arrependendo e pedindo perdão. E ali foi muito nítido a voz do Senhor quando Ele falou para mim: até quando, filha, você vai tocar nesse assunto?
Até quando você vai falar da mesma coisa? Desde o dia que você se dispôs no seu coração a se arrepender do que você fez, eu te perdoei e eu lancei nas profundezas do mar. Eu não me lembro mais disso. Por que você continua lembrando dessa situação? E eu quero ler um versículo de Isaías 43, 25, que diz assim: Eu, o Senhor falando, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim, dos pecados que você cometeu. Eu não me lembro. Nossa! E quando Deus falou isso ao meu coração, a partir daquele momento, eu me senti completamente perdoada. Eu passei a fazer a mesma coisa que Deus. Todas as vezes que o diabo tentava colocar na minha mente, no meu coração, o assunto, eu dizia: Deus já me perdoou e já não se lembra mais disso. E eu me permito agora perdoar a mim mesma, porque o que estava faltando para mim naquele momento não era mais o perdão do Senhor, era eu me perdoar. E naquele momento eu falei: eu vou fazer o mesmo que o Senhor fez. Eu vou esquecer e não vou mais me lembrar dessa história. E o Senhor disse para mim: filha, você está livre, não precisa mais lembrar desse assunto. E eu lembro que eu saí daqueles 3 dias com a minha vida transformada. A alegria invadiu meu coração, eu já não tinha mais peso, não tinha mais uma carga, não existia mais culpa, não existia mais dores. Aqueles 3 dias no encontro com Deus foi como Jacó em Peniel, lá no Val de Jaboque. Lembra quando Jacó teve um encontro onde ele lutou com Deus? Pronto, foi isso que aconteceu. Nesses 3 dias de encontro com Deus, eu lutei face a face com Deus. Eu vi os meus pecados sendo perdoados, apagados, esquecidos, e eu saí dali também me perdoando pelo que eu fiz. Porque quando nós carregamos culpas, ainda que Deus tenha apagado, ainda que Deus tenha perdoado, é necessário que você e eu nos perdoemos dos nossos pecados também. Que a gente diga: se o Senhor me perdoou, se o Senhor esqueceu, se o Senhor não lembra mais, por que que eu preciso ficar lembrando? Porque ficar lembrando te machuca, dói, faz você sofrer novamente. Quando eu e você dizemos para nós mesmos: Deus já me perdoou, livre-se da culpa, porque a carga da culpa, ela te adoece. A carga, a culpa, o pecado, se você ficar se culpando, você não vai viver uma vida de liberdade, você vai acabar tendo prisões na sua alma. Então eu quero dizer para você: se há algo que você já se arrependeu, mas que ainda te dói, ainda te fere, o que você não consegue esquecer, ore pedindo para que o Senhor tire isso da sua mente, do seu coração e lance nesse mar das profundezas, para que você não fique mais lembrando ou se ferindo com isso. Porque uma dor, um ferimento, quando ele cicatriza e não dói mais, fica só a cicatriz, você tira uma lição daquilo. Mas se ainda dói, se ainda está doendo, é porque ainda tem secreção. É porque não está completamente curado. E eu quero ler para você 1 Pedro 2,24, que diz o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justificação, e pelas suas feridas fomos sarados. Jesus já levou sobre ele todo pecado, toda doença, toda enfermidade. Hoje ele nos convida
para vivermos essa liberdade de viver uma vida de justiça, não mais de condenação. Uma vida plena, com feridas curadas. E eu te convido hoje a liberar perdão para você mesmo e a dizer: Senhor, eu me arrependo e eu me perdoo também, porque o Senhor já levou esse pecado ao qual eu estou me condenando, o Senhor já levou sobre si. E eu não preciso mais. Nenhuma condenação há. A Bíblia diz, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você seja livre, que você seja liberto e que você tenha um encontro profundo com Deus, assim como foi o meu encontro. Aqueles 3 dias me levou para um nível mais alto com Deus. E eu convido a você a ir a um nível mais alto com o Senhor. Deus te abençoe. Graça e paz. Shalom.